Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Estamos aqui em mais uma edição dos nossos seminários online de Economia Industrial e Inovação. É um prazer ter todo mundo aqui conosco virtualmente. Eu tenho o imenso prazer hoje de apresentar o Vitor Schmidt. O Vitor é doutor em administração pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul. O Vitor é mestre em administração pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, está fazendo seu doutorado lá, desculpem. E o Vitor fez um trabalho muito interessante aplicando o ciclo de vida do cluster para o cluster do Vale do Sinos. E é o trabalho que ele vai apresentar para nós aqui hoje. O nome da apresentação é Trajectory Dependency Locking Effect and Cluster Decline. Vitor, muito obrigado pela tua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco, obrigado pela presença de todos. Vitor, pode compartilhar a tua tela, a palavra é sua. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Oi, Renato, obrigado. Vou botar aqui para compartilhar. Tá indo? Foi? Tá vindo. Joia. Então, olhando o PPT, né? Isso, perfeito. Tá. Então, eu vou apresentar aqui o trabalho, né? Foi um trabalho que a gente desenvolveu a coleta de dados há uns anos atrás, junto com o cluster calçadista do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, que são duas regiões bastante próximas, né? Então, eu sou o Vitor, e aqui tem os outros coautores do estudo, né? O Diego, que também é doutorando, a Aurora, que é minha orientadora, o Bruno, que atualmente ele é professor e doutor já na Unicinos, e a Fiorenza Bellucci, que é professora lá em Pádua. Tá? Então, o nome do artigo é Dependente de Trajetória, Efeito Lock-in e Declínio de Cluster, um estudo no cluster calçadista do Vale do Paranhana e do Vale dos Sinos. Então, eu vou começar fazendo uma introdução um pouco assim sobre questões da geografia econômica e sobre a teoria econômica evolucionária, e aí eu passo, então, para o artigo até para colocar um terreno comum para todo mundo conseguir mais ou menos acompanhar bem a apresentação, tá? A geografia econômica ela é um conceito relativamente bem simples, então ela é o ramo do conhecimento que visa compreender a lógica da produção e distribuição das atividades econômicas dentro de um espaço específico, né? Ela tenta entender por que aquela região ela importa para a atividade econômica. E ela tem três focos principais, né? A distribuição dessas atividades econômicas e produtivas sobre aquele determinado território, aquela determinada região, pode ser desde um nível municipal, regional, nacional, né? Outra questão também é que a história, ela importa dentro da geografia econômica, né? Decisões passadas, elas influenciam as decisões futuras em todos os ramos da atividade econômica, desde a prevalência de uma determinada tecnologia ou de uma determinada rotina, até uma decisão individual de cada firma. E a análise da composição da estrutura econômica daquela região e a sua relação, por exemplo, com o ambiente internacional. A geografia econômica, então, ela tem basicamente três grandes abordagens, que é a abordagem neoclássica, que ela é uma abordagem derivada da economia neoclássica, né, que assume racionalidade limitada, agente representativo, a busca da maximização da utilidade, sendo essa maximização possível, ambiente de competição perfeita, e a existência de um equilíbrio econômico, e os lugares dentro dessa geografia, eles são neutros e uniformes, né. Tem a teoria institucional, que ela vem muito para questionar a geografia neoclássica, né, que ela busca entender, então, a influência das instituições dentro das ações das firmas, dentro das ações das firmas que estão presentes naquela região, né. Então, ela começa a pegar aspectos culturais, regras informais, políticas, valores, normas. Esses agentes, eles não são mais guiados pela maximização da utilidade, mas sim guiados pelas regras institucionais que estão presentes naquela região, e ela busca, então, compreender as especificidades regionais de cada região, né? E a teoria evolucionária, que ela é, de certa forma, um meio termo entre as duas, né? Ela também aceita a racionalidade limitada, ela busca entender, então, as rotinas, os padrões de rotinas, que são, basicamente, o que as firmas sabem e o que as firmas fazem com dado conhecimento, né?
ela coloca uma grande importância na história daquela região, dos microeventos, da evolução, de como aquela região ela evolui ao longo do tempo, e ela assume que não existe esse equilíbrio econômico, né, que é justamente através do desequilíbrio que as regiões evoluem, que as economias, dentro de uma perspectiva micro, por exemplo, uma firma, ou através de uma perspectiva meso, seria então um sistema regional, um cluster, né, como que eles evoluem suas rotinas ao longo do tempo. Aqui no artigo, então, eu vou tratar a partir de uma perspectiva da teoria evolucionária, né? E mais ou menos como é que ela funciona. Tem o quadro do darwinismo generalizado, né, que evolucionária vem justamente da conotação biológica, da evolução das espécies, né, que ela, então aqui é só a definição do Bosch e do Franken, né, que ela visa explicar a evolução espacial das firmas industriais, das redes, cidades e regiões a partir do processo elementar de entrada, declínio e saída de firmas e o seu comportamento ao longo do tempo. Ela busca compreender, então, como ocorre essa distribuição desigual das atividades econômicas, das rotinas organizacionais, pelo espaço e entender os fatores que influenciam o comportamento das firmas. Ela tem três grandes pilares, digamos assim, que é a teoria da complexidade, o neodarwinismo e a dependência de trajetória. Nesse artigo, então, eu exploro bastante o neodarwinismo como um plano de fundo para explicar a desigualdade das rotinas e mais a dependência de trajetória para explicar o declínio do cluster. Então, como é que, obviamente, elas estão interrelacionadas, essas abordagens, esses pilares da teoria evolucionária. Então, como é que ela funciona, né? Como é que a gente pode compreender ela? Dado um determinado período de tempo, a gente tem várias empresas, cada uma contendo as suas próprias rotinas. Vamos pensar, por exemplo, no início de um ciclo tecnológico, por exemplo, ou de um novo setor, né? Vamos pensar que cada letrinha dessas é uma rotina diferente, é uma forma de se compreender o mundo e de se fazer com que as coisas se produzir, por exemplo, elas sejam diferentes. Então, a gente tem a rotina A, B, C e D, né? E ao longo do tempo, então, existe uma grande variação dessas rotinas no início, e essas rotinas, ao longo do tempo, elas vão se tornando mais uniformes, uma vez que algumas dessas rotinas, aqui no caso é a rotina B, ela tem um melhor desempenho, né? Isso faz com que ela elimine aquelas rotinas que têm um desempenho inferior, porque ou tu adota essa rotina, ou tu simplesmente é eliminado do processo competitivo do sistema capitalista, né? Então, vão existir determinadas pressões ambientais que vão selecionando essas rotinas, mas que também vão provocando um processo de disrupção dessas rotinas, porque uma vez que a gente coloca a perspectiva sobre o tempo, aquela rotina, em um dado tempo, ela pode até ser eficiente, mas as condições vão mudar, por exemplo, como a gente tem agora do coronavírus, que muda bastante a forma como as empresas tiveram que se adaptar, e nisso, então, passa a surgir novas rotinas. Aqui, no caso, eu coloco que a B, então, ela torna possível a existência da rotina F e da rotina E. E essas, por sua vez, então, vão se modificando, então, elas passam pelo mesmo processo de variação e seleção. Então, no caso aqui, eu coloquei que a rotina E, ela foi a rotina vencedora desse processo de competição, né? Mas quando ela chega nesse ponto, ela é uma rotina altamente adaptada, né? Ela gera retornos crescentes de escala à medida que mais empresas vão adotando essa rotina, os desempenhos dessa rotina, ela tende a aumentar, mas ela também acaba limitando, como é que eu posso explicar? Ela acaba limitando, constrangendo a inovação, uma vez que ela passa a existir uma pouca variabilidade de conhecimentos dentro daquela região. Então, passa um novo processo de seleção, pode ser uma nova pressão ambiental, e o ciclo continua surgindo novas rotinas. Então, ele é um ciclo sem fim, né? Se a gente for pensar, de que novas rotinas vão surgindo a partir de rotinas já existentes, né? É o processo de retenção. Então, a gente tem a variação, a seleção e a retenção de rotinas. E isso acaba formando, então, o que é essa dependência de trajetória, porque toda a trajetória de construção daquela determinada rotina se deu ao longo do tempo, e os eventos que foram selecionando essas rotinas foram tornando possível com que, por exemplo, a rotina G exista, né? Então, o desenvolvimento é acompanhado pelos novos ciclos de inovação, né? Porque à medida que as novas rotinas foram surgindo, elas são surgidas
vão surgindo através da recombinação dos conhecimentos, que vai se tornando possível, então, a emergência de novos produtos, novos mercados, novas formas de produzir algum determinado produto, né? Se torna possível, então, a inovação. Então, a inovação acaba se tornando o principal direcionador da atividade econômica dentro dessa perspectiva, porque se tu não inova, tu acaba ficando no meio do caminho, ou se tu não acompanha aquela rotina vencedora, como, por exemplo, é o caso da rotina F, da rotina D e C, etc. Então, esse é o pensamento evolucionário, de que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Né? Então, para falar, então, já do artigo, né, então, sobre abordagens de clusters, né, clusters são aglomerados geográficos de empresas que atuam dentro de uma determinada região específica e dentro de eu não diria um setor específico, mas dentro de um campo tecnológico específico, né, essa é uma definição do Porter, que é normalmente a mais utilizada para definir os clusters, né. Durante muito tempo, as pesquisas acabaram focando só nos benefícios desses clusters que eles oferecem para as firmas, ou seja, a concentração geográfica daquelas firmas, elas geram externalidades positivas para aquelas firmas e acabam gerando vantagens competitivas para elas. Por isso que muitas firmas, então, acabam se aglomerando, até seria até um pouco contraintuitivo pensar que tu vai ficar perto do teu concorrente, mas isso acaba gerando ganhos para as firmas que acabam adotando esse tipo de estratégia, né? Mas poucas pesquisas estudaram, de fato, o desenvolvimento evolucionário dos clusters, né? Todo aquele processo que eu descrevi, ainda mais no países em desenvolvimento, como o Brasil, que são, mais especificamente o Brasil, né? Porque ainda existe uma forte industrialização no país, apesar do declínio da atividade industrial, mas ainda assim somos um país industrializado, e que existem diversos aglomerados desses que eu estou chamando de clusters. Então, eu acabo estudando os efeitos negativos dos clusters, que é os efeitos derivados dessa super especialização e a falta de heterogeneidade tecnológica, ou seja, à medida que as firmas elas vão todas adotando o mesmo paradigma tecnológico, a mesma rotina, acaba faltando rotinas diferentes que sejam recombinadas dentro daquele cluster, né, dentro daquela região, e isso acaba limitando a atividade de inovação e consequentemente, de adaptação daquela região frente às novas pressões ambientais que vão surgindo. E aí, então, eu acabo estudando a dependência de trajetória, o efeito lock-in, na queda dos clusters, né, utilizando, então, o cluster do Vale dos Sinos e do Paranhana como um exemplo de um cluster em declínio, muito dado devido à dependência de trajetória, que é essa, continuar fazendo aquilo que já se sabe, né. Então, o estudo tem como objetivo analisar a influência do efeito lock-in no declínio dos clusters, utilizando, então, o cluster calçadista como exemplo. Então, como referencial teórico que eu utilizei, começa, então, os principais estudos de clusters com Marshall, né, em 1920, quando ele estuda o cluster de cutelaria e de algodão na Inglaterra, né, estudando por que aquelas pequenas empresas dentro daquela região específica conseguiam ter um desempenho superior à média do desempenho de outras que não estavam dentro daquela região. Mas o tema acabou sendo esquecido, de certa forma, até o início dos anos 70, quando o Becattini e a Escola de Florença começam a retomar esses estudos, estudando também clusters, no caso eles chamavam de distritos industriais na Itália, né, estudando pequenas indústrias produtoras de calçados, né, e o principal argumento que os clusters levam a um benefício, a uma geração de vantagem competitiva é justamente devido ao processo de difusão de conhecimentos, né, estar perto do teu vizinho, que também é o teu concorrente, facilita com que o conhecimento se difunda, muito devido ao contato tácito que as empresas têm entre elas, né, que é o contato social, de conversar com o teu vizinho, trocar informações com ele. A qualificação da força de trabalho que acaba se especializando na produção, para fazer aquele determinado produto que o cluster fabrica, e a existência também de uma infraestrutura de fornecedores especializados dentro daquela região, né. Tudo isso acaba levando a uma eficiência coletiva, ou seja, tudo que está dentro daquela região, por ter à disposição esses recursos, acabam desenvolvendo vantagens competitivas locais, que acabam aumentando coletivamente a capacidade de competição daquelas empresas, né. E aí, então, surge essa nova agenda de pesquisas,
que busca estudar a evolução de longo prazo desses clusters, porque, ok, eles geram benefícios para as empresas, mas nem sempre esses benefícios vão continuar sendo benefícios. Às vezes, essa super especialização, ela acaba gerando aspectos negativos, que é os que eu vou comentar aqui no trabalho, né? Então, um dos aspectos negativos é justamente essa dependência de trajetória, né, que ela é a tendência de se continuar fazendo a mesma coisa ao longo do tempo, por mais que existam soluções superiores. Por quê? Porque mudar gera custos, né? Pode ser até mesmo um custo cognitivo, de tu ter que aprender uma nova rotina, mas também pode ser um custo de adquirir uma nova máquina, pode ser um custo de treinar um funcionário, etc., né? Então, normalmente, as firmas, elas tendem a querer continuar fazendo aquilo que elas já sabem, e a mudança gera custos para ela, né? E isso acaba, ao não mudar, elas acabam ficando aprisionadas, que é o efeito lock-in, né? Que é justamente essa tendência histórica de repetir padrões do passado, de continuar fazendo exatamente as mesmas coisas ao longo do tempo, né? E o efeito lock-in também é reforçado através da geração de retornos crescentes, que é aquela ideia de que, ok, essa rotina aqui ela é melhor do que as outras, então vamos continuar fazendo ela, ao ponto de que tu não consegue mais mudar, sair dessa rotina, porque ela acaba trazendo para as firmas um benefício aparente, mas elas não conseguem mais enxergar que fazer de outras formas, de repente, pode levar a um novo padrão de produção mais avançado, né? Então, aqui eu trabalho com os 3 tipos de lock-in, que são os tipos descritos pelo artigo seminal do Graeber, que é o lock-in funcional, que se refere às relações hierárquicas das firmas, que elas estabelecem as relações e elas continuam com essas relações ao longo do tempo, acaba criando uma dependência hierárquica, né? Depois, quando eu for apresentar o cluster, isso fica bem evidente. O lock-in cognitivo, que se refere como as organizações percebem os fenômenos à sua volta, né? Está muito relacionado aos laços com as instituições e também os laços sociais. Aqui um bom exemplo é aquele filme A Grande Aposta, né? De que o mercado financeiro dos Estados Unidos está prestes na bolha de 2008, está prestes a explodir e simplesmente ninguém consegue enxergar isso, com exceção dos protagonistas do filme, que eles fazem essa aposta de que o mercado vai entrar numa bolha e que vai criar uma crise. Então, eles conseguem se livrar dessa percepção de mundo para uma nova percepção que mostra aquilo que está evidente para todo mundo, mas que só eles conseguem enxergar. E o lock-in político, né, que se refere às incapacidades do sistema político administrativo de mudar a cultura. Então, muitas vezes as empresas elas acabam se associando através de um lobby com políticos, ou não só políticos, mas também com as instituições representativas para determinar os seus próprios objetivos, né, em detrimento do que seriam os objetivos coletivos, né, então isso acaba influenciando também na trajetória do cluster. Então, eu acabo falando sobre o processo de declínio e renovação do cluster, né, argumentando que o declínio ele pode estar exatamente ligado a esse efeito lock-in, porque tu não acaba não introduzindo novos conhecimentos, né? Então, como é que seria isso, né? No início, então, o cluster ele desenvolve uma trajetória dominante, né, que seria durante um processo de emergência. À medida que ele vai crescendo, essa trajetória passa a dar para as firmas que estão adotando ela retornos, né, e externalidades positivas, mas isso acaba aprisionando o cluster dentro daquela trajetória, elas não conseguem, tem uma grande dificuldade de trocar, de mudar essas rotinas ao longo do tempo. Isso, ao longo do tempo, essas rotinas vão se tornando obsoletas, o que acaba levando as empresas ao declínio. Mas isso não é um processo determinístico, existe possibilidades de renovação, né? E essa renovação está justamente ligada à inserção de novos conhecimentos, à exploração de novos nichos, então esses novos conhecimentos acabam sendo recombinados dentro do cluster e levando a novas possibilidades de exploração econômica, né? Então, o processo de renovação está relacionado, então, à inserção de novos conhecimentos. E aí, existe uma certa hierarquia, né? Se tu adiciona conhecimento, uma pouca quantidade de conhecimentos, tu tem uma mudança incremental, que tu só adapta, faz alguns ajustes no produto,
à medida que tu vai aumentando esses novos conhecimentos que tu vai introduzindo no cluster, tu vai levando a um processo de diversificação maior e de renovação dentro do cluster. Então, o método do trabalho, a gente adotou aqui uma abordagem qualitativa, com estudo de caso, no cluster calçadista. Foram 15 entrevistas com empresas e instituições. Além disso, também a gente fez uma análise documental, documentos oficiais e trabalhos prévios, e também uma coleta de dados na base de dados da RAIS, né, para analisar a evolução do emprego e do número de empresas, indústrias calçadistas. Aí a questão, o resumo de como que a gente analisou, então a gente dividiu o lock-in em 3 tipos, que é o lock-in funcional, cognitivo e o político, e os elementos de análise dentro de cada um. Então, por exemplo, no lock-in funcional, os processos de produção, o foco na produção, as relações hierárquicas das redes, a forma que essa relação se dá, os processos de troca, e investimento em pesquisa e desenvolvimento. No lock-in cognitivo, a força de trabalho, a atividade de empreendedorismo, a cultura e a ideologia local, né, e o escopo das atividades. E o lock-in político, então, são os objetivos das políticas, as redes dessas políticas e os grupos de interesse que existem dentro do cluster. Então, aqui, só para colocar no mapa, então, esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul, que é com a divisão das Coredes. Aí aqui está o Rio Grande do Sul, e em um pontinho vermelho eu coloquei um pontinho vermelho nas 2 regiões do cluster. Então, ali o 19 é o Vale dos Sinos e o 14 é o Vale do Paranhana. Então, só uma contextualização do cluster, né? Ele é um dos clusters mais antigos do Brasil, ele teve o início com a imigração alemã, ainda no século XIX. Ele possui uma cadeia de produção completa, desde a produção da matéria-prima até a fabricação final do produto final. Desculpa. Ele teve um grande crescimento a partir da década de 60, devido à entrada, na verdade, não chega a ser uma entrada, mas devido ao fato de que empresas, marcas norte-americanas passaram a comprar a produção do Brasil. Por que isso? Porque a produção de calçados ela é muito extensiva em mão de obra, né? Tem pouca mecanização no processo de produção. E então isso torna os custos de produção muito caros, os custos de mão de obra, né? E nos Estados Unidos a mão de obra era muito mais cara do que aqui, então elas passaram a deixar de produzir lá e passaram a comprar a nossa produção aqui. Da mesma forma, então, aqui então as empresas começaram a produzir Nike, começaram a produzir Adidas, etc. E da mesma forma, chegou um determinado momento que aqui também começou a ficar caro, né, mais ou menos nos anos 90, e então essas grandes marcas, elas saíram aqui do Rio Grande do Sul, da região do cluster, e foram produzir nos países asiáticos, principalmente na China, né, então teve uma grande debandada, toda essa produção que o cluster tinha da noite para o dia, então ela simplesmente desapareceu, né, a demanda por esses produtos, né, boa parte do que se produzia era exportado para os Estados Unidos, e essa exportação, então, declinou, né, e além disso também existe uma guerra fiscal no Nordeste, né, que o Nordeste, então, passou a diminuir e oferecer isenção fiscal para a produção de calçados lá, e muitas fábricas saíram aqui da região do Vale dos Sinos e do Paranhana e começaram a produzir lá simplesmente porque era mais barato produzir lá, né. Então foram 2 grandes eventos que acabaram influenciando no cluster, né, diminuindo a produção aqui e também diminuindo a demanda. Então, a partir dos anos 2000, então, as indústrias passaram a investir mais em novas tecnologias de produção, começaram a investir em marcas próprias, justamente para conseguir se inserir nesse mercado, né, para conseguir fazer esse step back e conseguir se renovar a sua produção e suas rotinas, né. Aqui, então, a evolução histórica do número de companhias e de trabalhadores, então dá para ver que tem esse crescimento a partir dos anos 2000, desse processo até 2010, até esse processo de renovação. Também, obviamente, não dá para desconsiderar o próprio crescimento econômico que o Brasil possuiu durante esse período, né, principalmente com a ascensão da nova classe média e etc. Então, e as indústrias, então, elas tiveram uma mudança também, né, elas deixaram de vender mais para o mercado externo e começaram a oferecer os produtos aqui para o mercado interno,
né? Até existe toda uma questão das tarifas alfandegárias que impedem com que os produtos chineses, por exemplo, chegam mais barato. Então, eles passaram a focar mais nessa nova classe média que emergiu, mas que, dado a crise econômica e todo o processo também de declínio do próprio cluster, de desindustrialização econômica do Brasil, então o cluster passou a declinar mais ou menos a partir de 2012, 2013, tanto em número de companhias como em número de funcionários. Isso também segue a própria tendência de desindustrialização da atividade econômica aqui no Brasil, né? Então, aqui, já fazendo então as análises dos efeitos lock-ins, o modelo do lock-in funcional, então, esse modelo de produção para marcas estrangeiras, que é o private label, né, fez com que as empresas aqui, elas não necessariamente elas precisavam desenvolver tecnologias internas ou desenvolver marca própria, desenvolver rotinas e competências que são importantes para o mercado, porque elas tinham já a produção comprada dessas marcas estrangeiras, né? Então, elas não necessitavam de fazer investimentos próprios, porque esses investimentos vinham de fora. Então, essa relação que elas tinham ao longo prazo acabou se tornando ruim para as empresas daqui. Então, elas também desenvolveram baixos esforços de comercialização, de exportação, justamente porque elas tinham toda essa produção comprada, né? Existe também um controle da produção e a blindagem dos esforços, então, existem algumas panelinhas dentro do cluster que impedem ou que dificultam a vida de quem quer, por exemplo, fazer novas relações dentro do cluster. Vem aumentando, mas na média os produtos ainda são de baixo valor agregado e com foco na redução dos custos, né? Em vez de um foco no valor, o foco é sempre, quase sempre, né? Existe, obviamente, as exceções, mas o foco é sempre na produção, produzir produtos mais baratos, né? Para o mercado interno, até porque o cluster hoje ele tem muita dificuldade de se internalizar, dada o fato de que ao longo do tempo ele não desenvolveu tecnologias e competências próprias, né? Existe a relação das lojas multimarcas, então a maior parte do que se produz é produzido para lojas que vendem várias marcas, que é o B2B, mas hoje em dia já está começando a desenvolver o B2C, que é principalmente pela internet, né? Então o consumidor consegue entrar e comprar diretamente. Isso oferece uma maior margem para a empresa, né? Além de reduzir custos de manutenção de estoque, de estar dentro de um determinado shopping, por exemplo. Todo esse processo, então, levou a uma baixa heterogeneidade de conhecimentos, porque os conhecimentos, eles vinham de fora, né? E também existe uma pouca cooperação dentro do cluster, né? As empresas, elas têm muito medo que uma copie a outra, copie os conhecimentos que ela tem. Eu tenho a hipótese de que essa baixa cooperação do cluster se dá justamente pela essa baixa capacidade cognitiva, não seria baixa diversidade de conhecimentos que tem dentro do cluster, porque quando tu tem uma baixa diversidade de conhecimento, qualquer conhecimento que tu tenha a mais do que o teu vizinho, pode ser a diferença entre uma venda ou não. Então, eles são muito fechados em relação uns aos outros, eles sempre estão com medo que um copie o outro. Então, o lock-in cognitivo, que é a forma como elas veem o mundo, né? Então, existe essa cultura conservadora e fechada, eles dizem que é muito devido à própria tradição alemã, mas eu acredito que seja muito mais pela baixa diversidade de conhecimentos que existe dentro da região. Existe uma desunião do setor, existe uma grande dificuldade deles atuarem juntos, né? A maior parte das indústrias, então, elas são familiares e administradas pelas gerações mais velhas, o que também dificulta e leva a uma maior relutância de enxergar o novo com bons olhos, né? Então, por isso também essa relutância para a inovação e o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Tem uma visão de curto prazo também, então, o que dificulta investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, que também é uma atividade muito escassa dentro do cluster. Existe essa comodidade do mercado doméstico, que é um mercado grande aqui no Brasil, e estar vendendo somente para o Brasil e ter essas tarifas alfandegárias, elas acabam impedindo do que os produtos estrangeiros cheguem aqui, e também, mas de certa forma, também influencia a forma como elas acabam agindo, a forma como elas acabam produzindo, uma vez que a competição se torna um pouco mais escassa, uma vez que não chega esses produtos aqui.
E também existe a dificuldade de renovação de mão de obra. As pessoas dentro da região, principalmente chão de fábrica, elas não querem continuar, ou não querem que as novas gerações entrem nesse trabalho, uma vez que é um trabalho bastante pesado, o trabalho na produção de calçados. Sem falar que também não paga muito bem. Então, o loquinho político, né? A gente identificou, então, a inércia das instituições e o apoio tardio ao cluster. A maior parte das ações, elas começaram depois de 2010, mas a partir dos anos 2000 já tinha algumas atividades, principalmente para renovação e introdução de novos conhecimentos, mas dentro de uma perspectiva de longo prazo, essas ações já deveriam ter começado bem antes, para que hoje as empresas poderiam estar tirando resultados disso, né? Muitas dessas ações, então, elas também beneficiam as grandes fábricas, né? Foi uma reclamação das pequenas de que sai um edital e elas não conseguem acessar esse edital, simplesmente por causa que as grandes fábricas acabam dominando esses editais de captação de recursos. Existe uma baixa interação com as universidades e as instituições de pesquisa local, o que também dificulta a criação de novos conhecimentos. Existe essa redução de imposto do parte do governo também para beneficiar a empregabilidade, então o que de certa forma também coloca elas numa posição de comodidade, uma vez que elas não precisam ou acabam se apoiando muito das ações governamentais, né? E é uma forte influência das grandes fábricas nos órgãos de governança e nas políticas locais, né? Então, tem vários políticos que estão relacionados ao setor calçadista e acabam promovendo e se assegurando a existência do setor muito de forma não orgânica, muito não devido à capacidade de competição delas, mas muito devido à ação política. Então, aqui eu passo a fazer as discussões do trabalho, né, que essas relações de longo prazo e o modelo de private label, que é esse modelo de que as empresas elas tinham a sua produção comprada, tornaram o cluster calçadista tão dependente dessas grandes marcas de calçado, privilegiando a inércia e o aprisionamento local, uma vez que elas não tinham grandes necessidades de desenvolver capacidades internas. Mas isso não quer dizer que o cluster vai entrar em declínio, né? Existem várias possibilidades de renovação, várias ações muito interessantes que estão sendo desenvolvidas no cluster, né? Então, dá para observar novas firmas com novos modelos de negócio bem diferentes daquilo que é proposto, né? Principalmente modelos de negócio focando no valor, né? Então, existem pequenas empresas, indústrias calçadistas que produzem produtos de alto valor agregado, produtos sustentáveis, produtos que focam, inclusive, o mercado externo ou as classes mais altas da sociedade, né? O apoio das instituições da Bicalçados e da Sintecal também está sendo bastante relevante, promovendo vários eventos, várias oportunidades de trocas de conhecimentos, muito para conseguir quebrar essa cultura local de não colaboração. Aproveitamento das bases tecnológicas para diversificação, então dentro da região existe várias outras indústrias relacionadas ao setor de calçados que podem oferecer possibilidades de renovação, não chega a ser uma indústria, mas tem todo o setor de design associado, existe a indústria do coturno, a indústria química fina dentro da região, que pode oferecer oportunidades para a região aproveitar esses conhecimentos que já estão enraizados e se renovar, né? Mas, por enquanto, o cluster segue, então, num modelo de mudança incremental, adicionando alguns poucos conhecimentos, mas continuando mais ou menos com a mesma estrutura de produção. Então, aí eu faço 3 proposições, né? Que um cluster com uma cultura local forte pode ser mais suscetível a um lock-in cognitivo e político. Clusters com uma posição de dependência da cadeia global são mais suscetíveis ao lock-in funcional, que foi exatamente o que aconteceu dentro do cluster calçadista, e o advento de novas firmas inovativas podem contribuir para a renovação do cluster, uma vez que elas introduzem novos conhecimentos dentro do cluster e são difundidos dentro da rede. Então, para finalizar, a dependência de trajetória e o efeito lock-in tornar o cluster calçadista vítima do seu próprio passado histórico, né, esse passado de sucesso que acabou aprisionando o cluster dentro daquelas rotinas de private label que foram desenvolvidas. O cluster está em declínio, mas não significa que ele está morto, existem várias possibilidades de renovação, né? É importante destacar que o que está em declínio é a forma de produção, é aquela rotina, que
que é aquela produção de produtos de baixo valor agregado, em quantidade, para mercados mais populares, né? Isso tudo, provavelmente, ou a região do Nordeste vai acabar pegando essa fatia do mercado, ou próprios produtos asiáticos, em algum determinado momento, mesmo com as tarifas alfandegárias, vão acabar se tornando mais barato, né? Está acontecendo uma renovação lenta, mas incremental. Existe todo esse movimento de fábricas menores que focam em novos produtos, produtos de maior valor agregado, sustentáveis, né? As próprias indústrias estão começando a se inserir também no mercado internacional novamente, mas não dessa vez não com a produção comprada, mas se inserir dentro daquele mercado com a própria marca, né? De conseguir estabelecer relações comerciais duradouras de longo prazo, né? E a região de produtores de conhecimentos de tecnologia, que é justamente isso, aproveitar as competências regionais dentro da região do cluster. E é isso, aqui o referencial que eu utilizei dentro da apresentação, e é isso. Para a apresentação agora. Joia, Vitor, obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante o seu trabalho. Perguntas, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala, Balão. É Vitor, né? Isso, Vitor. Vitor, eu não sei se a minha pergunta vai ter nexo dentro da sua apresentação, porque eu fui obrigado a interromper aqui quando você estava no slide número 11. Houve um ataque de maritaca aqui no meu quintal, umas 50. Acredite, eu tive que parar e tocar e elas não queriam ir embora. Eu andava em círculo e eu voltei agora de pouco, mas 50. Enfim, quando você... No ciclo evolucionário, eu vou fazer a colocação e se fizer sentido, a gente avança. Se não fizer sentido, espero que de alguma forma isso desperte algum conteúdo em você, tá bem? Uhum. Quando você fala a história da atividade econômica influencia a atividade de hoje, você falou isso, não falou? Sim, é a própria ideia de independente de trajetória. Então, aí eu fico aí pensando, história, pode-se pensar em contexto? Por exemplo, a Covid hoje vai entrar no contexto ou vai entrar na história? É a mesma coisa para você? Eu não sei se eu entendi bem. Em vez de história, seria o contexto da atividade econômica influencia a atividade hoje? Porque quando você fala história... Dá para tratar eles como sinônimos, mas o que sempre se fala dentro da literatura é que são essas decisões passadas que aconteceram na própria história daquele determinado setor, acaba influenciando como que ele é hoje, né? Então, mas certamente... O contexto mesmo, não? Sem querer... Eu não estou querendo muito, não. O contexto precisa ser o mesmo? Não. Até eu acho que não dá nem para assumir que contextos vão ser sempre os mesmos. Cada região, cada setor, cada empresa vai ter seu próprio contexto, né? O contexto ele nunca vai ser o mesmo. Seria uma perspectiva neoclássica do que o contexto ele é dado, ele é igual para todo mundo, e aí a partir disso as empresas vão se adaptando a ele, né? Cada região vai ter seu próprio contexto, né? Então, mas sua própria realidade. Vamos fazer uma rodada de perguntas, né? Aí você responde todas. Baloni, por favor. Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tem, eu tenho, Vitor. Eu tenho. Então fala, Janaína. Quer falar primeiro? Pode falar. Não, você. Tá. Vou tentar ser rápida. Vitor, parabéns pela apresentação e pelo estudo, né? O Renato e eu, a gente já tinha conversado um pouco sobre esse estudo, até, né? Esse foi o motivo do convite também. Eu também estudo a indústria calçadista, o Renato é um estudioso já há tempo também, né? E como o Vitor, eu sou do Rio Grande do Sul, então estudo aqui, né, o contexto gaúcho também. Eu acho só, Vitor, eu primeiro faria uma pontuação, assim, uma observação que
a ida para o Nordeste, né, eu acho que são coisas diferentes. Aí, claro que, sem dúvida, impactou no cluster aqui gaúcho, né, mas a gente tem uma divisão de segmento de produto aí, Nordeste e Rio Grande do Sul, bem clara, né. Enquanto que no Nordeste, hoje, né, a ida à época em que aconteceu isso, por conta da guerra fiscal, tu colocaste bem, foi uma ida aí também para produzir calçados, né, que se produzia no Rio Grande do Sul. Ocorreram problemas, né, muitas empresas voltaram, então há uma certa especialidade aí no Nordeste no que diz respeito a injetados, né, que se perdeu se perdeu assim, né, a competitividade realmente para o Nordeste é mais interessante produzir lá, mas o Rio Grande do Sul tem aí a especialidade do calçado de couro feminino, né, e isso é mais difícil de ser produzido no Nordeste, né, então eu acho que tem assim não sei se o Nordeste eu acho que não assume um papel aí, em algum momento tu comentaste que talvez, né, o Nordeste assumiria. Eu entendi um certo protagonismo, eu tendo a crer que não, né? Dadas as particularidades de produção e competência, né, distintas entre uma região e outra. Então, esse para mim é um ponto importante. Eu acho que um outro ponto importante aí também, né, e que eu fico pensando, e naturalmente eu concordo, a gente tem aí um cluster em declínio, né, sem dúvida, o Renato e eu, junto com a Alessandra, uma aluna minha ali da Unicinos, também estamos discutindo isso. A gente fez um apanhado de dados aí semelhantes aos teus, mas não fizemos pesquisa de campo, pegamos outros dados também que mostram isso, né? Isso é indiscutível, né? A questão do declínio, ela é indiscutível. Eu fico pensando assim, que para mim parece que é muito difícil evitar isso, né? Deveria haver talvez uma governança no cluster, né, a um ponto aí quase impraticável, talvez. Estou falando isso por quê? Porque a gente lida com um cluster extremamente heterogêneo, né? Empresas grandes, empresas pequenas, né? Empresas com uma competência realmente mais desenvolvida, tu coloca muito bem isso de marca, né? Marca própria, loja própria, tem vários casos, né, que são empresas que já avançaram nisso, mas tem um volume aí de outras empresas que não, e para evitar esse declínio, o que deveria ter sido feito? Além de aceitar que a China estaria entrando aí que nem uma tsunami, né, porque o nosso problema de declínio tem muito a ver com a entrada da China no mercado brasileiro, inclusive, né? Sim. E como é que se faria evitar isso? Esse lock-in, ele vem historicamente, né? Não é um lock-in. Sim. Então, assim, esse ponto, eu acho, né, de discutir mais atentamente isso que tem a ver com limitações, né, essas que tu colocas institucionais, políticas, etc. E a questão, para mim, está mais em o que fazer para sair disso, né, e não ter um declínio que leve a uma situação ainda mais complexa, né, porque a gente tem envolvidos ali no cluster gaúcho, só na produção de calçados, sem contar com toda a cadeia, 70 mil empregos, né, Paranhama e Vale dos Sinos. Né? Então, assim, não é pouca coisa, 70 mil pessoas, né, mais não sei quantas famílias envolvidas nesta situação. E só para finalizar, a questão da China, né, sim, porque a gente ainda mantém uma situação razoável, o Renato também comentou isso numa apresentação que a Alessandra fez até nesse seminário, ainda se mantém porque tem um antidumping aí, né, muito agressivo, digamos assim, acho que nem é a palavra certa, mas que garante, né, um mercado nacional, a taxa de importação, que eu não me lembro agora de cabeça quanto é, 35%? 35%. É a taxa de importação mais $10 por par do calçado chinês, né, chinês. O que vem ali dos arredores, Indonésia, Vietnã, não está no antidumping, mas o chinês, até o chinês para entrar aqui, né, ele tem que, então, dar conta desse valor adicional. Então, isso também segura, obviamente, muita importação chinesa, né? E isso está para acabar em 2021, provavelmente não vá, não sei, né? Então, como dar conta de uma situação aí, né?
E certamente soma-se a isso a questão da desindustrialização. Então, enfim, eu acho que só para complementar, e aí queria depois escutar o Vitor sobre esses pontos, essa discussão das fases, dos clusters e dos declínios, né, mais do que nunca ela é fundamental para a gente conseguir entender possibilidades aí de cenários futuros também, né. Porque algumas pessoas comentam comigo, como sabem que eu estudo cluster, né, fiz uma tese de doutorado sobre isso, agora, quer dizer, não existe mais, né, acabou os clusters, além de acabarem os clusters, quer dizer, parece que todas aquelas competências que a gente sempre considerou que eram fundamentais e que eram presentes porque existiam as aglomerações, quer dizer, foi tudo por água abaixo. Eu não concordo com isso, obviamente, né? Mas acho que essa discussão também tem que abraçar esses pontos, né, para a gente poder pensar aí no futuro dessas aglomerações. É isso. Obrigada. Janaína, muito legal as colocações, né? A ida para o Nordeste foram, de fato, as indústrias que trabalhavam mais com injetáveis e produtos de menor valor agregado, né? Mas que também é a maior parte da produção ainda hoje no Brasil. Obviamente que a gente tem as indústrias que produzem produtos de maior valor agregado, e a grande maior parte delas que tinham esse objetivo permaneceram aqui, muito devido às competências que existiam aqui dentro já da região, mais especificamente do design, que existia, por exemplo, na Fevale, na Unicinos, a própria mão de obra, qualificação da mão de obra, porque o calçado para produzir, ele é muito extensivo em mão de obra, né? E essa mão de obra, por mais que existia disponibilidade no Nordeste, ela não estava tão qualificada como aqui. Então, obviamente, várias decidiram ficar aqui, algumas que foram acabaram voltando, e algumas mantiveram só o seu QG intelectual aqui, porque é a parte que gera o conhecimento e que acaba agregando a maior parte do valor no produto aqui, uma vez que existiam essas competências aqui, mas transferiu a parte da produção lá para o Nordeste, porque lá os custos de produção são menores, tanto em termos de salário, lá na média é menor, como também pelas próprias tarifas estaduais que foram dadas, né? A outra questão que tu colocaste foi também da questão da China, né? Eu gosto de brincar que a maior vantagem competitiva do cluster calçadista são as tarifas alfandegárias, é o dumping, o antidumping. Porque se não fosse por isso, se amanhã decidirem retirar, o cluster inteiro acaba da noite para o dia, porque obviamente tem todo um efeito cascata, algumas ainda vão conseguir permanecer, mas desses 70 mil empregados e 2 mil empresas, 3 mil empresas, a grande maioria vai quebrar, simplesmente porque não tem a capacidade de competir com esses produtos, muito devido à falta de conhecimento, não só a falta de conhecimento para produzir produtos de alto valor agregado, né, não necessariamente que nem se produz lá na Europa, mas algo de maior valor agregado que consiga se inserir num mercado melhor, mas também para produzir produtos mais baratos. Tu também precisa de máquinas mais novas, tu também precisa de várias competências e vários conhecimentos em gestão, por exemplo, que ainda não se tem. E esse não é só uma especificidade do cluster calçadista, mas da indústria brasileira em geral, né? Não se investe em aquisição de novos conhecimentos, não se investe muito em pesquisa e desenvolvimento, existem poucas e escassas relações com as universidades, né? Parece que são grupos diferentes, separados, que acabam não se comunicam, né? E isso acaba afetando na capacidade de competição do Brasil, tanto para competir com produtos de maior valor agregado, né? Competir, por exemplo, com a Itália, com a Europa, dentro dos mercados internacionais, ou até mesmo dentro do mercado nacional, mas também para produzir produtos em larga escala. Nossos produtos em larga escala, eles são mais caros. Por quê? Porque as máquinas que estão produzindo são as mesmas máquinas que se produziam na década de 80, na década de 70. Então, obviamente que a gente vai ter um nível de competição atrelado a essa época, porque foi dessa época que está se dando a função de produção dessas indústrias, né? E aí a questão é, bom, por que elas não investem? Claro, passa também por uma questão macroeconômica, né, de política de juros, porque durante muito tempo valia mais a pena, por exemplo, para o empresário não investir em aquisição de novas máquinas ou em pesquisa e desenvolvimento, dava muito mais dinheiro muito mais a pena botar dinheiro
na Bolsa de Valores, ou botar no Tesouro, que chegou a render no Brasil quase 15% ao ano. Então, que tipo de indústria gera 15% de retorno? Praticamente nenhuma, talvez a aeronáutica aí em São Paulo, mas o calçadista com certeza que não. Então, foi uma política de desincentivo, né? Então, bom, como é que a gente sai disso? Justamente, investindo em aquisição de novos conhecimentos, seja para competir por valor ou por competir por escala, mas não vai conseguir fugir disso. E é isso que está em declínio no cluster, é esse modelo de produção que está atrasado desde a época da década de 70, da década de 80, de produzir produtos de baixo valor agregado, produzir para marcas privadas, que não a sua, né, com produtos mais ou menos homogêneos, fazer igual o que todo mundo faz, só para entrar no mercado. Eu acho que é isso que está entrando em declínio. Algumas empresas vão continuar no cluster, tem produtos inovadores e tem produtos excelentes, que são essas que vão continuar. E ao passo que novas também estão surgindo, justamente aproveitando esse gap. Bom, existem os conhecimentos, então vamos utilizar eles para produzir produtos de maior valor agregado. Existem nichos de pessoas que só compram produtos sustentáveis, então por que não explorar eles? Mas para essa exploração eu preciso ter internalizado esses conhecimentos, do contrário eu não vou conseguir acessar esses nichos. Legal, Vitor. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tem mais um tempinho para mais uma ou duas perguntas. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Eu posso tenho. Por favor, Suelene. Na verdade, só pegar o gancho do Vitor agora no final, que ele falou assim, que a gente tem que avançar pensando tanto na competição por escala ou a valor agregado. Mas a minha questão é viável competir por escala, tendo a China aí? E segundo competição via valor agregado. Como chegar, se, como você mesmo diz, a gente está muito atrasado, falta muito conhecimento. Então, como chegar no nível de competição via valor agregado se a gente está muito atrás dos... E essas são as minhas duas perguntas. Uma por escala é viável e como fazer via valor agregado? Boa, Suelene, boa pergunta. Renelson? Oi. Renelson, boa tarde. Obrigado, boa noite a todos. Peço desculpa porque eu cheguei um pouco atrasado, 17 minutos, mas eu creio que eu consegui ouvir todo o sentido da sua proposta, né? Na verdade, eu não teria... Bom, eu teria uma pergunta, mas ela está implícita no que eu vou dizer. Tem o cluster de Nova Serrana, em Minas Gerais, e ele tem tido um dinamismo que, pelo menos até 2 anos atrás, eu tive 2 alunos que fizeram tese de doutorado baseado na dinâmica de Nova Serrana, mais 2 de mestrado. Então, tem uma história bem peculiar de Nova Serrana sobre o setor calçadista. Além disso, no Nordeste, que foi mencionado, vocês conhecem Campina Grande? Campina Grande tem uma história também muito peculiar. Eu considero Campina Grande, Nova Serrana e Santa Rita de Sapucaí, que é em Minas Gerais, são clusters extremamente dinâmicos, comparando Nova Serrana com Santa Rita. Nova Serrana é tecnologias de baixa complexidade. Embora as indústrias, as empresas que prestam serviço para esse tipo de indústria se instalaram lá com um equipamento muito sofisticado e atualizado. Santa Rita tem uma história também muito peculiar, eu não vou tomar o tempo aqui para contar essa história, mas ele representa um cluster de empresas, de indústrias de altíssima complexidade, envolve software e dispositivos eletrônicos, que no ano passado exportou 450 milhões de dólares. Então, e esse cluster, do ponto de vista histórico,
ele não deve ter mais de 15 anos que ele começou, de fato, a se instalar. Tem uma história muito rica sobre isso. E, at last but not least, em Santa Catarina, você tem o Vale do Itajaí, que tem a mesma experiência, a mesma época da migração alemã, em 1850, foi quando a industrialização alemã efetivamente foi tomando conta. Eles migraram. A história do Blumenau, por exemplo, é fantástica, e as empresas do Vale, chegando até Joinville, né, elas estão interligadas. Joinville tem hoje um nível de complexidade das indústrias e várias startups. E ao longo do Vale, subindo, tem outras tantas, entendeu? Então, a história, nossa história, a história do Brasil, a história do desenvolvimento, a história econômica, ainda tem muita coisa para ser levantada. Santa Rita, no caso, desculpe, no Vale do Itajaí, foi o objeto da minha tese de doutorado, isso defendi em 86 na Inglaterra, e a história do Vale do Itajaí é fantástica. Como se processou a migração alemã, idem, eles até hoje têm um intenso processo de colaboração, assim como Nova Serrana, as empresas, tem 1.800 empresas, mais ou menos, lá, pelo menos era esse o número quando o último aluno foi fazer o trabalho de campo. É impressionante, eles concorrem, se concorrem, mas, meu caro, não chegue lá para tentar passar a perna nenhum, que vocês, como diz aqui no Nordeste, se lasca. Porque eles se unem e combatem juntos, ou seja, é uma relação muito curiosa dentro desse cluster. Nos 3 que eu mencionei, ou nos 4, pegando Vale do Itajaí, Joinville, tem uma coisa muito importante, que é o chamado a questão do pertencimento. Isso dá uma solidariedade muito importante. Esse conceito começou na década de 60, salvo engano. Me desculpe, eu não estou lembrando o nome, que deu origem à análise, à construção da teoria e a construção dos metodologia de análise de redes sociais, né? Então, há uma série de experiências e histórias que, junto com o que vocês mencionaram aqui, tem 2 representantes orgulhosos da sua origem gaúcha, né? Você e quem foi que falou? Hein? Janaína. Janaína, isso, desculpe, Janaína. Vocês falaram da experiência do Rio Grande do Sul, sim, é fato, mas vejam o que está acontecendo em Nova Serrana, em Minas Gerais, e o que está acontecendo lá em Campina Grande. A propósito, a sede da Alpagatas é em Campina Grande. Nós temos uma unidade do Senai da Paraíba dedicada a dar suporte à indústria calçadista na parte de couro, né? Então, em Campina Grande, além disso, tem um cluster de desenvolvimento de softwares. O departamento de engenharia elétrica, o pós-graduação lá é nota 7, histórias interessantíssimas. Enfim, eu estou com o alforje cheio de histórias para contar, mas eu estou à disposição quando vocês quiserem material, trabalhos publicados, referências específicas dessas 4 experiências. Eu acho que valeria a pena para complementar o trabalho que vocês vêm fazendo, muito bacana. Obrigado, Renato. Obrigado, Renelson. Estamos avançado na hora. Eu queria só fazer uma última pergunta na linha da Suelene, Vitor. Eu passo para a gente vai ter que encerrar, que diz respeito à resiliência, porque os conhecimentos eles permanecem no cluster. Então,
você tenha declínio de produção, de emprego, conhecimentos permanecem. Então, é função das políticas pensar em como organizar ou reorganizar esses conhecimentos de modo a transformá-los de novo em produtos, processos que vão gerar valor. Mas, enfim, Vitor, quero passar a palavra de volta para você, agradecer mais uma vez a sua presença, e a gente já vai encerrando, mas, por favor, faça os comentários, as perguntas que foram feitas, por favor. Não, Renato, eu concordo plenamente contigo, né? Por mais que o cluster esteja em declínio, aquele conhecimento industrial, aquele ambiente, ele permanece na região. E a partir disso, então, os tomadores de decisão, prefeitura, estado, etc., podem sim e devem, na verdade, aproveitar isso que existe dentro daquela região, que está enraizado naquele povo, para começar a desenvolver novas competências, né? Aproveitar isso que já existe, né? E partir para novas atividades econômicas, podendo elas estar ou não relacionadas com o calçado. Pode produzir outras coisas, né? Como, por exemplo, pode começar a produzir bolsas de couro para homens de alto valor agregado, por exemplo. Ou então tu pode começar a produzir outros produtos à base de couro, produtos à base da indústria química ou que existe dentro da região, e a partir disso, então, começar a explorar novas possibilidades. Em relação à pergunta da Suelene, né, sobre, ok, como é que a gente faz para competir por custo ou competir por valor, né, tendo em relação que já existe, então, os produtos asiáticos que dominam nessa competição por custo, e os produtos europeus, principalmente, que dominam a produção por valor. Obviamente que essa mudança não vai ser para o dia para a noite, vai demorar anos, talvez até uma década, mas se começarem a passar a desenvolver tecnologias próprias e não só ir para fora para pegar essa tecnologia e implementar aqui no Brasil para o mercado brasileiro, como é o que é feito hoje, basicamente, o cluster tem sim possibilidade de escolher por onde que ele quer ir. Obviamente, algumas vão escolher mais por valor, outras mais por custos, e a começar a competir por dentro dentro dessa área. Talvez não seja tão competitivo por custos quanto os produtos asiáticos, ou produtos tão caros como os produtos europeus, mas aí o Brasil pode começar a desenvolver sua própria identidade de produção, né? Mas tanto para um lado como para o outro, vai ter que sim desenvolver novos conhecimentos, novas tecnologias. Do contrário, vai continuar do jeito que é hoje. Como é que é? O Brasil, ele é espremido entre as duas formas de competição, porque ele tem um produto melhor do que o produto chinês, só que também é um produto um pouco mais caro que o produto chinês, mas ele não tem um produto melhor, ou pelo menos melhor visto que o produto europeu, e também possui um preço mais barato que o produto europeu. Só que quem busca custo ou quem busca valor acaba não pegando o produto brasileiro, porque ou ele vai ou ele vai no outro. Então, tá no meio do sanduíche, na verdade, é o pior lugar para se ficar. E se o Brasil quiser sair desse meio do sanduíche, ser o pão, no caso, ele vai ter que desenvolver algum tipo de competência única que seja difícil de imitar e que seja uma idiosincrasia aqui da região. E para isso também, obviamente, existem as tarifas, né? Até para proteger enquanto faz esse processo de adaptação. Eu não sou contra elas. Valeu, Vitor. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, um imenso prazer. Eu já coloquei a programação na semana que vem, a gente vai começar a divulgação a partir de amanhã, tá? Mas na semana que vem eu vou fazer uma apresentação sobre um texto recém-escrito sobre sistemas regionais de inovação. Quero agradecer mais uma vez o Vitor pela excelente apresentação, excelente discussão, agradecer a presença de todos, pelas perguntas, pelos relatos. Vitor, obrigado. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Obrigado.